ti, e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, só me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, só a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Como é bom poder aos pés da cruz depositar este meu fardo pesado e árduo de carregar, e não ter que andar ansioso de nada senão a Deus tudo levar em grande súplice e oração. E a paz de Deus então mente e coração guardará em Cristo Jesus. Como é bom poder aos pés
você e no amor do nosso Pai. Unidos vamos caminhar e o mundo conhecerá que Cristo vive em nós. E o mundo conhecerá que Cristo vive em nós. Olá, povo de Deus. É muito bom estar com você nesse momento. Estamos em reforma na igreja, né, da Liberdade. Mas como diziam os reformadores, né, igreja reformada, igreja sempre em reforma. Então não temos nada de estranho com isso. Queremos é que esse tempo passe para podermos nos encontrar de novo. Mas enquanto isso não vem, gostaríamos de ter um tempo agora para falarmos de um assunto muito importante, mas antes eu queria orar para podermos começar. Deus, muito obrigado por esse tempo que nós temos, diferente, por ser online, mas muito importante, porque vamos abrir a Tua Palavra e vamos, Senhor, estudá-la, meditar, e que o Senhor, ó Deus, possa falar com cada um de nós, aonde estivermos, hoje ou em qualquer dia que assistirmos isso, que o Teu Espírito não tenha barreiras, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Hoje eu queria falar com você sobre um assunto, para mim, muito importante, principalmente quando a gente está longe da igreja por alguma coisa, ou por enfermidade, ou por reforma, ou por viagem, ou a trabalho, ou temos filho pequeno, sabe, tem tantas coisas que muitas vezes podem nos impedir de irmos para a igreja. Mas hoje eu queria falar de um assunto que está pulsando no meu coração, principalmente nessa época em que eu não consigo abraçar você. Eu vou ficar aqui no cantinho, tá? Mas eu queria que você prestasse atenção no tema, né, e nesses slides que eu queria chamar a sua atenção para momento devocional. A gente foi ensinado que momento devocional é alguma coisa de 5, 10, ou os mais espirituais, meia hora de manhã, em que a gente ora, lê a Bíblia, né? A gente tem aí um tempo para oração durante esse... A gente foi ensinado assim, né? A gente tem esse momento para poder ler a Bíblia, a gente tem esse momento para meditarmos, a gente tem esse momento, e aqui eu lembrei da Regina, né? Para jejuarmos, esses momentos devocionais. Como é que eu posso chamar a sua atenção para a importância de momentos devocionais? Eu fiquei pensando, né? E eu estava lendo um livro, e nesse livro ele cita essa associação, instituição, né, de engajamento bíblico. E eles têm umas coisas que eu achei muito interessante para mostrar sobre o valor da vida devocional. Eles entrevistaram 40 mil crentes. Veja bem, não são pessoas fora do evangelho, são pessoas cristãs. Desses 41 mil, eles descobriram algumas coisas muito interessantes. 57% das pessoas que fazem devocional não se tornam alcoólatras. 68% não fazem sexo fora do casamento. 61% não se envolvem com pornografia. 74% têm menos chances de entrarem e jogarem na Mega Sena numa loteria. Olha que coisa impressionante a força do devocional. 57% não vão adquirir os hábitos ruins. E aqui eu omiti, né, quando eles falam, por exemplo, de depressão, quando eles falam de ansiedade, quando eles falam de problemas familiares, quando eles falam de relacionamentos no serviço. A estatística é americana, né? Ela tem um monte de coisas que demonstram numericamente a importância. Eu separei apenas algumas, né? E ainda mais essas outras aqui que ainda me chamaram mais atenção. Se você ficou impressionado com 74% das pessoas não vão jogar no jogo
da Mega Sena, preste atenção nisso aqui, ó, 228% das pessoas que fazem devocional, elas têm mais chances de compartilhar a sua fé com os outros. 231% tem mais chances de discipular alguém. Gente que faz devocional discipula as pessoas. Talvez essa seja uma chave porque a gente tem baixo discipulado. E olha que coisa maravilhosa, né? 407% das pessoas que fazem devocional têm mais chances de lembrar de passagens bíblicas. Você grava passagem bíblica? Quando foi a última vez que você decorou um versículo? Você sabe o endereço de versículo? Gente do céu, olha a importância. Eu estou conseguindo chamar a sua atenção para a importância da devocional? Talvez números não impressionem você. Talvez eu precise usar a velha aliança e a nova aliança, né? Eu vou usar aqui um texto do Ludovico, né? O Ludovico, ele faz uma comparação da vida devocional, né, do Antigo Testamento, em que o único que tinha contato com Deus era o sacerdote uma vez por ano. Olha só o privilégio do nosso momento devocional. E tinha que ser ainda num lugar que era no templo em Jerusalém. E Jesus, quando veio, ele rasga aquele véu e abre acesso para todos nós, né? E agora a gente não precisa ir para Jerusalém. A gente não precisa ser da família levítica, né? A gente agora tem o Espírito Santo habitando no nosso coração. Olha o privilégio que nós temos através do devocional. O devocional nos coloca numa relação de superiores ao sumo sacerdote. Eu não sei se você tinha parado para pensar, eu muitas vezes não tinha parado para pensar, de que a vida devocional não é uma vez por ano, não é só nas festas do Antigo Testamento, mas é a oportunidade para todo dia. Será que eu consigo chamar sua atenção para a importância disso, para o privilégio disso? Talvez eu precise usar ainda uma comparação, né? A vida devocional e o nosso futuro no céu, né? Deus é santo e Ele nos convida para sermos santos. Então, a vida devocional está agindo em nós para a gente morar no céu, porque no céu só entra santidade, só entra coisa santa. A vida devocional nos prepara para o céu porque deixa, nos liberta do poder do pecado. Onde Deus está, o pecado não tem ação. Então, se nós estamos naquele momento de devocional, então o pecado naquele momento não vai ter força sobre nós. O céu tem a maneira toda peculiar dele. Quando a gente está fazendo o devocional, nós estamos aprendendo o que é viver no céu. Olha que legal. A gente não vai chegar no céu de qualquer jeito, derrubando a prateleira, né? A gente não vai chegar no céu fazendo mudanças nos sofás, né? A gente não vai chegar no céu e pôr do nosso jeito. Nós vamos chegar lá já tendo aprendido qual é a maneira educada, própria de pessoas que vão passar a eternidade naquele lugar. A vida devocional nos prepara para sermos transformados. Nós vamos estar mudando a cada tempo de devocional que nós estamos fazendo. Deus vai se aproximando de nós e nós vamos nos aproximando de Deus. E quando oramos, nós aprendemos a linguagem do céu. Você já parou para pensar que quando você está orando, você está falando com Deus que está no céu e isso está preparando o jeito da gente falar? Vai ter uma linguagem toda especial. A gente está aprendendo a como nós vamos nos alimentar no céu. Diz lá Apocalipse que há uma grande mesa e nós cearemos com o Cordeiro. Mas você já parou para... Já imaginou a gente não jejuar e chegar lá no céu e ser um bando de esfomeado, de que não tem a mínima educação,
O jejum nos prepara para vivermos essa eternidade. O jejum nos prepara para como pensar da maneira celeste. Quando a gente está meditando, desacelerando, colocando paz no nosso coração, trazendo calma, serenidade a nós estamos adquirindo um jeito diferente de pensar, porque o mundo aqui é totalmente egoísta enquanto nós estamos meditando como sermos santos. E por último, talvez para te convencer sobre a vida devocional e o nosso futuro no céu, é que quando a gente está lendo a Bíblia, nós estamos aprendendo o jeito que Deus pensa. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu, temos que saber o jeito que Deus pensa. E quando nós estamos fazendo nosso momento devocional, nós estamos aprendendo que jeito que Deus quer, como Deus planejou. Será que eu consegui te chamar a sua atenção para a importância da vida devocional? Mas tem um pequeno probleminha, não é verdade? A gente faz 5 minutos, 10 minutos, ou às vezes meia hora de vida devocional, de manhã, ou na hora do almoço, ou à noite. Mas tem um pequeno probleminha, eu estava conversando com uma amiga e ela estava dizendo que o problema dela não é separar um tempo para ler a Bíblia, para orar, para jejuar, para meditar, para ter um tempo de devoção e inclinar-se na direção de Deus. O problema dela não é esse. Ela falou que o problema dela é esse aqui, é essa briga, esse choque entre a realidade do mundo e o devocional diário. Como pode viver isso na vida? Como é que pode viver esse momento inclinado na direção de Deus, aprender esse jeito de ir para o céu, participar dessas estatísticas maravilhosas de podermos falar da nossa fé, de discipularmos de alguém? Como é que a gente faz isso na prática se a gente se envolve 5, 10, 15, meia hora por dia? Ela falou que o grande problema dela é esse. Como trazer isso para a vida do dia a dia? Esse também é o teu problema? Esse muitas vezes é o meu problema. Por isso eu queria falar de algumas coisas práticas. E a primeira delas, que eu queria trazer para você, de maneira prática, é o uso da nossa palavra na vida devocional. Veja, eu não vou falar mais com você sobre momentos devocionais. Eu agora vou falar com você como se nós tivéssemos uma vida devocional. Você percebe a diferença? É sobre isso. Porque no dia a dia, na hora do cotidiano, em casa, no serviço, na rua, no supermercado, na conversa com as pessoas, nós vivemos uma vida devocional. E não momentos. Momentos passam. Vida, não. Só quando você morrer e quando eu morrermos. Mas não é o caso nesse momento, então nós precisamos aprender a viver a vida devocional. E talvez você seja uma pessoa silenciosa, que fala pouco, Pensa mais, tem poucas... Sim, não gosta muito de ficar falando. Como ter uma vida, o uso da palavra devocional? Se você é silencioso, guarde esse versículo para você. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Se você é uma pessoa que fala pouco, pense um pouquinho. O que seria útil, bom de falar para uma pessoa que você gosta, para que você ama? Será que você não está silenciando palavras de incentivo para alguém que precisa? Será que você não está guardando palavras de encorajamento para uma pessoa que está caída? Será que você não está guardando palavras, silenciando, porque você não é de falar muito, então logo você não tem essa habilidade, mas será que você não está
deixando pessoas doentes por falta de falar. Não é falar muito, mas é falar aquilo que precisa ser falado para incentivar para um amigo, talvez para o patrão mesmo, talvez para o vizinho, talvez para o seu pai, para a sua mãe, para o seu esposo, para a sua esposa. Mas talvez você fale pouco, mas que tal usar as palavras como devocional, como inclinadas na direção de Deus, que se aproximam ou que aproximam as pessoas de Deus. Mas talvez esse seja um outro caso, né? Talvez você seja uma pessoa muito tagarela, tipo eu, assim, e fala. Talvez grave esse versículo, né? Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. O uso da nossa palavra na vida devocional. Talvez a melhor coisa que às vezes a gente precisa fazer é não fazer brincadeirinhas. Usar as nossas palavras só para brincar. Eu só queria... Às vezes a gente fala o que não devia. Fala no momento que não devia. Às vezes as nossas brincadeiras machucam tanto que a gente nem sabe. Porque a gente é uma pessoa que fala muito. Que tal colocarmos as nossas palavras a serviço do Senhor? Que tal amanhã mesmo, ao invés de falarmos rapidamente quando somos criticados e sairmos em defesa, que tal a gente silenciar-se? Que tal diante de uma crítica que a gente ouve, ou de uma bronca que a gente leva, talvez a gente pudesse parar um pouco, respirar e se lembrar: as minhas palavras se inclinam na direção de Deus. Falarei aquilo que Deus quer que eu fale. Uau! É mais do que alguns momentos de devocional. É o tempo todo em que a gente usa as nossas palavras. Mas eu também queria falar com você sobre um outro aspecto prático, né, da vida devocional. O uso das palavras na vida devocional. Eu queria falar sobre uma outra coisa que a gente tem e que pouco a gente pensa em usarmos na vida devocional, a nossa imaginação. Eu coloquei ali uma figura de uma criança, né? Porque criança tem uma imaginação muito criativa. É muito criativo. Observe esses dois versículos. Filho do homem, Ezequiel 13:2. Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel que estão profetizando agora. Diga àqueles que estão profetizando pela sua própria imaginação, ouçam a palavra do Senhor. E Lamentações 3:21, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Esses dois versículos são fundamentais na nossa vida devocional de imaginação. Como usarmos a nossa capacidade de imaginação, de memória, para nos inclinarmos, para irmos na direção de Deus. Talvez você pense, eu não sou criança, imaginação é coisa de criança. Deixa eu colocar para você aqui uma pessoa que você conhece, com certeza. Conhece ele? A imaginação é mais importante que o conhecimento, porque o conhecimento é limitado. Opa! Ao passo que a imaginação abrange o mundo inteiro. Ou numa outra tradução, ela abraça o mundo todo. Eu acho que duas são as pessoas que mais usam a imaginação, crianças e gênios. A imaginação deles corre livre e solta, mas como deixarmos a nossa imaginação nos levar para Deus? Talvez o texto de Ezequiel nos fale alguma coisa importante.
imaginação muitas vezes funciona como profeta na nossa vida. Você já percebeu que nós não vamos a muitos lugares porque imaginamos que é inseguro, ou porque vai ser ruim, ou porque o clima vai ser ruim, ou porque vai ter pessoas chatas lá. Nós imaginamos, nós não temos certeza, mas isso faz com que a gente não vá. Você já percebeu que a nossa imaginação faz com que a gente não goste de algumas pessoas? Porque a gente imagina que aquela pessoa é chata, que aquela pessoa é encrenqueira, que aquela pessoa é nojenta. Nós imaginamos e isso funciona como uma profecia sobre a nossa vida. E Ezequiel está dizendo, não profetizem coisas que vocês imaginam, não sejam levados pela sua imaginação, mas façam a sua imaginação ouvir a palavra de Deus. Olha a importância do devocional, da vida devocional, não apenas dos momentos. Eu vou agora, antes de imaginar alguma coisa, antes de trazer à memória alguma coisa, aí eu não gosto de quiabo porque eu lembro que é ruim. E aí você não come, você não fala, você não anda, você não veste, você não faz uma série de coisas por causa da sua memória. Você não está aberto para esperança. Transformarmos a nossa memória, essa capacidade de prever, de orientar-se, de inventar, de criar, se tudo isso estivesse em função de Deus, e Ele não estivesse nos levando na direção de Deus, eu vou imaginar, mas a minha imaginação será uma imaginação treinada, mudada, transformada, porque eu estou agora no que eu vou fazer, eu sei que o Senhor estará ao meu lado. Essa é a imaginação transformada. Que maravilha, né? Aquilo que você imagina deixa você contente ou deixa você preocupado? Durante o dia, comece a perceber se aquilo que você está imaginando, se aquilo que você está lembrando traz alegria, esperança ou um passo atrás, dois atrás, às vezes nem anda. Pense um pouquinho. Se aquilo que você imagina te traz certezas ou mais dúvidas. Se quando você lembra alguma coisa, você só lembra em termos de não vai dar certo, não consigo, não vai ser possível. Porque não deu certo em tal ano, em 1942 não deu certo, então não vai dar certo nunca. Como é que você usa a sua imaginação? A sua imaginação traz assuntos que vêm de Deus? Ou só assuntos de derrota, de miséria? Você só consegue imaginar a pobreza, a tristeza, o desespero. Tudo que você vê é isso? Está na hora da gente ter uma vida devocional com a nossa imaginação. Mas eu também queria falar de uma outra coisa que você está usando agora, já, na vida devocional. Usando a visão na vida devocional. Essa aqui, ó. Desculpa, né? Eu uso óculos, então, por baixo do óculos, essa é essa visão. Olha o que Apocalipse 1:7 diz da importância de nós termos a nossa vida com uma visão, os olhos mesmo, não estou falando de visão, missão, propósitos e metas. Não, isso aqui não é gestão. Eu estou falando de visão mesmo, visão. Essa física, motora, essa que está na nossa cabeça aí, que você está olhando agora para me ver aqui na telinha. Eis que ele vem com as nuvens e todo o olho o verá. Eu fico pensando, será que nós estamos usando os nossos olhos para ver Jesus?
Será que estamos nos preparando, treinando, para que quando Jesus aparecer, a gente esteja pronto e enxergue e perceba e faça um discernimento? Não é um cometa, não é um meteoro, não é uma estrela cadente, é Jesus. Será que nós estamos treinando os nossos olhos? Será que você se orgulha? Você se sente feliz, confortável em como você usa os seus olhos? Quando você olha para alguém, o seu olhar é um olhar de aprovação ou de reprovação? Será que quando nós olhamos para uma situação na vida, será que o nosso olhar é um olhar de que bom, Deus, que eu estou vendo essa situação. Não importa se ela é boa ou se ela é ruim. O Senhor está me deixando ver. Eu estou aprendendo algo quando eu estou vendo. Você usa o seu olhar assim? Você se perturba com aquilo que você vê mais do que se alegra? Será que o nosso olhar está nos enchendo de fé? Será que o nosso olhar está nos mudando as nossas maneiras de ver a vida? Como você usa o seu olhar? Será que a gente está olhando para as pessoas ou atualmente a gente está olhando mais para o celular, para a televisão? Será que o nosso olhar é sempre um olhar de o do outro é melhor do que o que eu tenho? Será que eu olho e cobiço, desejo? Até as propagandas incentivam você e eu a isso. Será que o nosso olhar é sempre de eu quero ter aquilo? Como tem sido o nosso olhar na vida devocional? Estamos nos preparando para ver Jesus? Pois todo olho verá, mas os olhares treinados pela vida devocional estão preparados para este momento de alegria e não de desespero. Foram treinados em fé, amor e esperança para verem Jesus voltar. E o último que eu queria compartilhar com você é um que talvez você olhe para mim e fale assim, mas esse é muito fácil, esse já existe, esse já acontece. A companhia de Deus na vida devocional. Olha o que Jesus diz. Eis que estou convosco todos os dias. Eis que estou com você todos os dias até a consumação dos séculos. Esse versículo traz alegria ou desespero para você? A expectativa, a certeza, essa convicção de que Deus está aqui, agora, e os olhos dele estão sobre mim, te assusta ou te enche de alegria, de gratidão? Vamos ser sinceros, a gente sabe que Deus é onipresente, mas não é toda hora que a gente quer Deus do nosso lado. Tem hora que a gente quer fazer o que a gente quer fazer. A gente quer que a nossa vontade prevaleça e não a de Deus. A gente quer fazer da nossa maneira, a gente quer responder com as nossas palavras, a gente quer ter atitude com as nossas atitudes e aí nos importuna um Deus que insiste em ser Emanuel, Deus conosco. Você está vivendo uma vida devocional inclinada a essa certeza, essa percepção de que Deus está do teu lado agora? Porque a gente quer Deus do nosso lado quando a gente está doente. Beleza? Eu também quero. A gente quer Deus do nosso lado quando o dinheiro acaba. Sim. A gente quer Deus do nosso lado quando um parente nosso está doente. Mas a gente quer Deus do nosso lado o tempo todo. Você falaria
o que você fala para as pessoas se você tivesse certeza de que Deus está do teu lado? Você olharia se você tivesse a certeza de que Deus está do seu lado? A certeza de Deus do teu lado, do meu lado, causa apreensão ou descanso e tranquilidade? Será que esse exercício nós poderíamos começar a fazer agora, na nossa vida devocional, e falarmos com Deus, não como se Ele estivesse lá longe no céu, mas como se Ele estivesse aqui, perto de nós? O que nos impede de falarmos com o Senhor como se Ele estivesse agora aqui do nosso lado? O que nos impede de termos uma vida devocional não de 5 minutos, não de 15 minutos, não de meia hora, mas de dia todo? Se Deus está aí com você, o que impede? Será que é aquilo que a gente aprendeu, que vida devocional é 5, 10, 15 minutos? Hoje eu queria aprender que vida devocional é o tempo todo, eu inclinado, eu tranquilo, esperançoso, porque Deus está do meu lado e os olhos dele repousam sobre mim. Então a minha vida devocional está me transformando e eu espero que transforme você também. Vamos orar? Senhor, entre em nós e muda-nos, ó Deus, através da vida devocional. Queremos, ó Deus, estar indo na Tua direção, enquanto o Senhor vem na nossa, como disse, que Jesus virá nas nuvens e todo olho verá. Vem sobre nós e transforma-nos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Até a próxima vez que nós vamos nos encontrar, e eu espero que seja lá na Liberdade, com um telhado novo, com igreja nova, banheiro novo. Deus te abençoe, em nome de Jesus.